pessoal, no vídeo anterior então nós vimos como funciona o HTML, né? Só para formatação de parágrafo, cabeçalhos, imagens e tabela, né? E nós criamos então essa estrutura aqui, né? Voltando aqui. Criamos essa estrutura e criamos então aqui a navegação, né? Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essa página de clientes e nós vamos criar um formulário, né, de cadastro de clientes. Então nós vamos pegar aqui na página clientes e vamos trabalhar com ela. Então aqui dentro dessa div, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui então os nossos elementos HTML. Então nós temos vários elementos HTML que podem ser usados por formulário, né? O primeiro deles é o label, né? Então o label ele é um elemento que ele serve somente como rótulo. Então, por exemplo, eu poderia estar colocando aqui, ó, informe seu nome. Essa é a função do label, né? Informe seu nome. Outro elemento que a gente tem, que faz parte então do nosso HTML, aqui eu vou quebrar uma linha só porque eu quero que esse outro elemento ele fique em outra linha, né? Então eu vou salvar isso aqui. Se eu vir aqui e atualizar a tabela de clientes, olha o que nós temos ali, ó. Esse é o label, isso é o que o label fez, né? Informe seu nome, é só um rótulo. Se eu quiser informar um componente para digitar o nome, então nós temos o componente input. Esse é um dos componentes mais versáteis do HTML, porque ele tem aqui no atributo type uma infinidade de tipos. Para entrada de texto, nós vamos usar o text, né? Nós vamos usar o text. E aí, geralmente, o que a gente faz? Nós colocamos um nome para esse carinha, nós vamos chamar aqui de nome, é o nome do usuário, e também nós podemos estar colocando um atributo ID, né? Ele vai renderizar sem esse atributo, mas mais no futuro vocês vão ver a importância disso. Ó, por exemplo, se a gente colocar aqui no label o atributo for, nós vamos apontar para um ID, vamos tirar o name por enquanto aqui. Vamos trabalhar somente com ID. O que vai acontecer? Se eu colocar o for aqui para nome, o que vai acontecer? Quando eu clicar em cima desse label, ele vai colocar o cursor dentro desse input type, né? Porque eu estou dizendo que esse label é para o nome, que tem o ID aqui, nome, né? Então, olha só, se eu executar agora aqui essa minha página, olha só, está aqui o componente texto. Então veja que o cursor não está em lugar nenhum. Quando eu clicar em cima do label, olha onde é que ele colocou o cursor, né? Colocou então dentro daquele type ali, né? Esse input type, ele pode ter vários nomes, né? Vamos colocar aqui, ó, vários types. Ó, por exemplo, eu posso criar aqui um input type, a gente já viu text, a gente já viu, né? Eu posso criar input type button, né? E daí aqui no value, no atributo value, eu coloco o texto que eu quero para esse botão, como por exemplo, gravar, né? Então tá aqui, ó. Então se eu criar aqui, ó, vir aqui e ver a renderização disso, né? Opa, renderizando então a minha aplicação. Olha o que eu tenho. Opa, por que ele não mostrou? Ah, é o cliente. Eu acho que eu não salvei, né? Salvei. Aqui, ó, input. Uma coisa errada aqui, aí ele não vai funcionar mesmo, né? Input type button. Tá ali, ó, gravar. Com esse input type, eu também, vamos colocar um BR aqui no final, né? Que ele vai colocando em uma linha separada. BR. Ó, nós podemos criar, eu vou copiar, só para mostrar todos os elementos que a gente pode estar criando com input, né? Nós podemos criar aqui um input type
Submit, e esse Submit é um outro tipo de botão muito interessante, porque é ele que ele vai conseguir enviar os dados para o formulário. Ele não precisa de um evento, ele já por si só ele já tem essa característica, né, de submeter o evento. Nós temos um outro tipo que é o reset. O que esse reset faz? Ele vai limpar então o formulário, né? Então vamos chamar aqui de submit. E aqui vamos chamar de limpar. Então ele já limpa o formulário. Nós por enquanto não estamos usando o formulário, né? Mas só para vocês entenderem as diferenças do tipo type. Então olha só, gravar, submit, limpar, tudo são botões, né? Tudo são botões. Vamos colocar aqui o BR, uma quebra de linha em todos eles. Depois aí fica fácil a gente remover, né? Então aqui vamos copiar isso aqui e vamos ver os outros tipos de inputs. Nós temos, por exemplo, o input reset, o input rádio. Nós temos o input date, por exemplo. O que esse carinha vai colocar? Ele vai desenhar um calendário para nós. Então olha o que o input date faz. Atualizei. Olha só. Isso é o que o input date faz. Nós já conseguimos desenhar tranquilamente um formulário. Nós podemos ter então o tipo, um formulário não, um calendário, né? Esse date aqui ele não tem, veja que ele não tem onde mostrar o atributo value. Aí nós temos aqui então o atributo que também não tem value, que é o time. O time ele vai mostrar aquele recurso para inserir somente data e hora, né? Vamos ver como é que ele funciona. Vamos renderizando cada um deles, né? Olha lá, né? Posso escolher uma hora do relógio, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, olha só a infinidade de tipos que pode ter, pessoal, né? Olha a infinidade de tipos, né, que o type tem. Isso aqui eu estou pegando lá do site do W3 School, né? Ó, nós podemos ter um mês, a imagem, reset, submit, telefone, o texto, o time, a URL, né? Vamos pegar mais uns exemplos aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, o wiki, né? Vamos pegar aqui o tipo wiki. Vamos remover aqui o valor e limpar. E temos aqui o tipo wiki, que também vai se referir a datas, né? Então, olha só, o tipo da semana. Show de bola. Temos aqui também, se vocês verem, nós temos aqui o tipo, o tipo month, que é o mês. Month. Então vamos renderizando a cada um deles. Olha só, então temos o mês também, né? Ele já desenha as caixinhas para nós, né? Da hora. E provavelmente ele deve ter também um tipo year. Vamos ver se ele tem um tipo year. Isso aqui é HTML5, né, pessoal? No HTML4 isso não existia. Então agora... Não, tipo year não funciona, não tem. Vamos dar uma olhada aqui no outros aqui. Tem o month, um tipo number, né? Então eu quero garantir que aqui vai ser digitado somente números. Então eu já posso, ele já consegue fazer essa validação para mim, né? Então olha só, você vira aqui, ó, e eu tentar digitar uma letra, ela não vai. Mas se eu digitar qualquer valor numérico, ele aceita, né? Então já é importante, né, para a gente garantir uma entrada consistente de dados, né? Vamos pegar um por um aqui. O botão a gente já viu, ó, o checkbox, né? Então o checkbox, esse é aquele carinha que ele abre, Ctrl V, o checkbox, ele abre aquela opção de você selecionar, né? O checkbox com K. E daí tem esse outro carinha aqui, ó, que é muito similar, que também, né, é uma entrada, que é o rádio.
Então tem esses dois aqui. A diferença é que um abre um quadradinho, o cheque um quadradinho e o outro uma bolinha, né? Então olha só, se a gente vir aqui, olha só, esse é o cheque, esse é o rádio, né? E aí então vamos olhando os outros exemplos aqui. Temos o color, né? O color, então ele vai mostrar uma paleta de cores para nós. O color. Imagine que eu estou querendo selecionar, né, uma cor, mudar a cor, né? Quero mudar alguma cor do meu formulário. Então posso estar utilizando isso aqui tranquilamente, né? Ou está mostrando aqui então o padrão de cores, né? Ó, e-mail. É muito interessante essa questão do e-mail aqui, né? Então a questão do e-mail, ele já vai formatar, Ctrl V, ele já vai formatar esse nosso e-mail, esse nosso type, né? Para que a gente... Opa, eu consegui fechar agora o... Ah não, tá aqui. Então aqui no e-mail, ó, se a gente digitar aqui qualquer coisa, ele tem que aplicar a validação dele, né? Então nós vamos colocar aqui validation. Não, value não. Eu quero colocar aqui. Deixa eu ver se eu lembro qual que é o comando aqui. Required. Não, required não. Required. Required. É isso aí. Required true. Esse required true é uma maneira de você fazer validação, né? Então todos eles, todos os elementos têm, e você consegue colocar aqui o valor e o conteúdo que ele vai ter dentro dele. Eu acho que é accept true. Enfim, depois a gente vê esse atributo aí. Só para vocês entenderem que eu acho que aqui é o autocomplete, né? Autocomplete true. O autocomplete, ele por padrão, ele já é, né? Já é autocomplete. Então o que acontece? Vamos ver aqui. Opa. Tem aqui meu padrão de e-mail. Ele não está deixando eu completar. Enfim. Depois a gente vai dar uma olhada mais a fundo nisso aí, né? A ideia é só vocês entenderem que tem todas essas diferenças aí, né? De inputs, né? Aí outro importante que tem aqui também, né? É o password. O que esse password faz? Ele coloca uma máscara na nossa entrada de dados, né? Então, olha só, se a gente vir aqui no nosso password, se a gente tentar digitar aqui, por exemplo, qualquer coisa que a gente digitar, ele vai ficar em bolinha, bolinha, né? Muito bem. Então, pessoal, olha só. Ó, tem um telefone aqui também, tem um search, um telefone, o file. Vamos ver mais uns desses aqui para a gente poder avançar. Ó, por exemplo, aqui tem o tel. Tem, vamos colocar aqui, Ctrl V, o search. E vamos colocar o outro, Ctrl V, file. E vamos ver o que cada um deles faz. Ó, o telefone. Aí depois no telefone a gente pode estar configurando a máscara do telefone, né? A gente não fez aqui ainda. Mas olha só, o telefone. Aqui depois nós podemos... Opa, o telefone não. Aqui no telefone depois a gente pode estar colocando a máscara do telefone. Esse aqui foi o qual? Foi o search. Também não está funcionando. A gente teria que ver mais a fundo que ele funciona. Como é que ele funciona. Mas aí tem esse carinha aqui, ó. O que acontece? Quando você clicar nesse cara aqui, ó, ele vai abrir a API do sistema operacional, onde você pode estar selecionando então o arquivo. E olha só, selecionar o arquivo. Então eu consigo pegar, né, esse arquivo aqui e gravar, por exemplo, no banco de dados, né, quando a gente estiver trabalhando daí, interagindo com o front-end, né. Então veja que são todas as opções do input, né, do input, né.
Então, nós podemos utilizar tudo isso para estar criando o nosso formulário, né? Outro componente interessante do formulário é o textiária. O textiária, para que ele serve, né? Então, o textiária é esse elemento aqui. Textiária. Isso aí. Quando a gente cria a configuração padrão, né? Claro que todos esses outros que a gente viu anteriormente, a gente só mostrou eles, a gente não viu todos os atributos, né? Nem dá para ver num vídeo só. Mas conforme vocês forem trabalhando, vocês vão vendo aqui. Ó, o textiária é esse componente aqui, ó, para você digitar uma grande quantidade de texto, né? Então aqui ele permite que você deixe ele do tamanho que você quiser. Dá para configurar para ele não crescer, né? E você tem alguns atributos dele aqui que você já pode configurar por padrão, que é o número de colunas, que é quantas colunas você quer que ele tenha. Eu quero que ele tenha lá, por exemplo, 100 colunas. E o número de linhas, eu posso querer que ele tenha lá talvez 5 linhas, né? Então eu já posso estar configurando por padrão isso aqui, né? Opa! Tá aqui, ó. Já defini um tamanho padrão para ele, né? Então aqui eu posso estar digitando vários textos, né? Então assim, ó, pessoal, são todos elementos que fazem parte, né? Que a gente pode estar utilizando para gravar em banco de dados, para inserir dados, fazer uma entrada de dados, né? Então agora que a gente já viu os principais componentes, o que a gente vai fazer? Então nós vamos criar um cadastro básico aqui, né? Vamos criar um cadastro básico utilizando, né, alguns desses carinhas aqui. Vamos dar um fim neles. E olha só, quando a gente trabalha com um formulário, nós vamos então fazer um envio desses dados para o servidor de banco de dados, né? Então o que acontece? A ideia do cadastro é eu vou pegar aqui o Paint só para a gente ilustrar uma ideia que a gente já tinha visto em um vídeo anterior, né? Mas agora aqui, olha só, o que a gente tem? Nós temos a nossa máquina local, né? Vamos pegar esse aqui, a nossa máquina. Opa! Eu quero pegar aqui essa forma aqui. Nós temos essa máquina aqui, que é a minha máquina local, ela vai estar fazendo agora, então, um envio de dados para o servidor. Então, ela está fazendo um envio de dados aqui para... Opa! Está fazendo um envio de dados para o servidor. E aqui, então, ele está usando o HTTP para fazer esse envio, né? E esse envio, então, a aplicação precisa saber quem aqui dentro do servidor, né? Essa caixinha grande aqui é o meu servidor. Quem dentro do meu servidor vai tratar essa requisição que eu estou mandando, né? Servidor. Quem vai estar tratando essa requisição. E também aqui nós precisamos definir qual método HTTP que vai ser utilizado. Qual método que o HTTP vai utilizar para transportar os dados aqui do cliente para o servidor. Então, para que a gente possa fazer com que o HTML entenda isso, nós precisamos criar essa nossa estrutura, esses nossos dados dentro de um form. O form é o elemento HTML que tem, então, assim, o know-how, né, para selecionar, para informar quem vai tratar esses dados lá no servidor e qual o método de envio, né? Então, o que acontece aqui é o seguinte, ó. Nós temos aqui o nome. Opa! E aqui embaixo nós vamos colocar aqui um outro input, ó. Somente o input type, input type do tipo submit. Submit. E esse carinha aqui, então, ele vai ter o valor enviar. E note que, olha só, ele está dentro do formulário. Então, quando você clicar nesse botão Submit, os dados que estão aqui dentro do formulário, eles vão ser enviados para o arquivo lá do servidor que vai ter que tratar esses dados. Então, o formulário, ele informa quem vai receber os arquivos aqui no atributo Action. E aqui, então, ele vai botar o nome do arquivo, né,
que vai estar lendo os dados. Aqui nós não temos nenhum arquivo ainda de back-end, então nós vamos colocar somente o sinal da velha, do jogo da velha, né? E aqui também nós definimos o método. Então o método que nós vamos utilizar aqui inicialmente vai ser o get. E aí nós vamos ver a diferença entre eles. Então eu vou colocar aqui mais um atributo, vou colocar aqui o nome e o sobrenome dessa pessoa por enquanto, né? Vamos colocar aqui nome e sobrenome. For sobrenome, informe sobrenome. E aqui no ID, então, vai ser o sobrenome. E olha o que vai acontecer, então. Quando eu clicar nesse botão enviar, esse dado, né, o ID e o nome, ele vai ser enviado para o banco de dados. Para o servidor, né, para o servidor da aplicação. Então, olha só. Cliquei aqui, olha só. Wilson. Aqui está errado, seria só o nome. Aqui o sobrenome. Olha, quando eu clicar nesse carinha aqui, o que vai acontecer? Pronto, ó. Ele enviou os dados. Como a gente não tem um local para receber esses dados, ele simplesmente, ele simplesmente fez o refresh, limpou a página e colocou os dados aqui, né? Eu vou trocar aqui o atributo ID, eu vou colocar aqui também o atributo name. Vamos colocar aqui nome. E aqui o atributo name, nós vamos colocar que as requisições se baseiam pelo nome e não pelo ID, né? Então agora vamos ver como é que funcionou isso aqui. Atualizando. Ana. Tá ali, ó. Agora sim, né? Então esse é o get. Ele enviou pelo URL. Então ele pegou o parâmetro nome, que é o nome que eu dei para o meu elemento HTML, o valor que foi digitado nele, ou seja, no primeiro elemento, esse primeiro carinha aqui, o nome dele é nome, e o valor que eu digitei para ele foi Ana. O segundo, ele usa o e, o sobrenome, o nome do segundo elemento, e o valor que foi digitado nele. E é dessa forma que ele monta os dados, então, para enviar para o servidor, né? Então, se eu vir aqui e criar aqui, vamos pegar aqui e vamos colocar data nas, vamos chamar de só data nas. O nome aqui vai ser data nas e o ID aqui vai ser DT. Vamos colocar aqui só DT. Só para ver que é diferente, né? O ID ele usa para o label selecionar qual elemento deve ser colocado quando clicar nele, né? Data de nascimento. E o name é o que o HTML pega para enviar os dados. Então, olha só, quando eu clicar nesse botão aqui, o que vai acontecer? Esse carinha aqui nós vamos colocar como tipo date, né? Muito bem. E olha só então o que vai acontecer. Atualizei. Opa, é que ele está aqui, ó. Então, ó, o nome Wilson. O nome Moro. A data de nascimento é antiga, pessoal, é muito antiga. Então vamos pegar aqui, vamos pegar uma outra data aqui. Ah, está indo para frente, eu queria que ele voltasse, né? Então vamos colocar aqui 1976. E vamos clicar em enviar. E olha só o que ele fez. Então, ó, a cada dado que eu estou colocando aqui no formulário, ele vai estar carregando na URL, né? Então aqui a gente já vê que o URL, usar o método get, ele é problemático, né? Porque veja, quando você clica no enviar, você vê tudo que está acontecendo aqui, né? Então para isso existe o método post, né? O método post, ele é outro método que é utilizado, né? E os dados, então, eles são enviados no corpo do HTML, né? Então vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Então nós vamos colocar aqui, ó, Wilson. Vamos botar aqui Moro, tirar esse Moro daqui.
E aí, vamos pegar aqui uma data qualquer aqui, né? O cara é novinho ainda. Vamos botar aqui, só para teste, né? Ó, então, cliquei em enviar. Show de bola. Opa, ele não atualizou aqui ainda o get. Não atualizou. Não atualizou. Então, vamos lá, cliente. Isso. Será que eu não salvei? Não salvei? Não salvei. Às vezes ele dá uma travadinha, né? Então, olha só, vamos colocar aqui. Ana. E uma data qualquer aqui. Ó, beleza, não foi nada ali, né? Mas se a gente vir aqui e dar um F11, ele vai mostrar então o HTTP. Nós temos aqui Network. Vamos enviar de novo aqui para a gente pegar o pacote. Ó. Nós temos aqui os dados que foram enviados, né? Se a gente clicar aqui, ó, em protocolo HTTP, headers, tem todos os dados aqui, o tamanho, em algum lugar aqui a gente consegue pegar aqui os dados. Olha aqui, ó. Olha o que ele enviou aqui no form. Nome, sobrenome e data de nascimento, né? Então, os dados que foram enviados aqui no corpo do nosso. Vamos ver aqui se ele mostra mais dados. Aqui a resposta que ele mandou para nós. Aqui, ó, como ele renderizou. Onde é que está aqui o nosso cabeçalho? Tem um lugar aqui que ele mostra. Onde é que está os dados. Que é o header de cabeçalho. O form. Isso aí. Mas então, o HTML, o GET, ele vai mandar os dados pela URL e o POST ele manda no corpo do HTML. Muito bem, então aqui é só estar colocando, né? Se a gente quiser colocar mais dados no nosso formulário, nós temos muito mais informações que a gente poderia estar colocando aqui, né? Nós poderíamos, por exemplo, vir aqui, ó, e pegar um componente, usando todos os componentes, nós poderíamos aqui, por exemplo, né, vamos criar aqui um label, onde a gente vai estar colocando observações, né? Vamos fechar esse label aqui. Opa. Label. Vamos colocar um BR aqui para nós colocar na outra linha, né? E aí aqui então nós poderíamos estar colocando um test área, porque nós queremos colocar uma observação, né? Para esse. E aqui nós temos então, nós podemos colocar aqui o nome de colunas para esse cliente, né? Então vamos colocar lá o nome de colunas, vamos colocar lá 100 colunas, por exemplo. E o número de rows, né? Vamos colocar lá talvez 5 linhas. E ele tem aqui também o componente, o atributo size, né? Que eu poderia estar colocando assim, ó, 300 caracteres. Esses outros atributos aqui também tem, né? Aqui no nome eu também posso limitar o número de caracteres, né? Então vamos colocar aqui, vamos renderizar a nossa aplicação. Opa! Olha só, o nosso cliente está aqui, né? Então o nosso botãozinho ali faltou um BR depois dele, né? Então vamos lá, vamos colocar aqui depois dessa observação, vamos colocar aqui um BR para que o nosso botão ele seja renderizado, né, na outra linha. E aí então nós podemos estar colocando os diferentes, né, tipos de botões que a gente, de componentes conforme a necessidade, né. Nós poderíamos, olha só, então essas informações aqui, ó, que nós temos aqui, dizem respeito, vamos dizer assim, à identificação, né? Nós poderíamos fazer isso da seguinte maneira, tem um carinha chamado fieldset, vamos fechar ele, fieldset, aqui dentro, nós poderíamos estar colocando então esses nossos componentes, e ele vai criar um agrupamento, né?
Então ele vai criar um agrupamento. Vai ficar mais bonito, né? Então olha só, salvando isso aqui. Opa, salvando, né? Salvando. Olha o que o field set faz. Ele criou esse contorno aqui, né? Nós poderíamos estar colocando uma legenda aqui nesse contorno, né? Então nós poderíamos vir aqui e colocar aqui o seguinte: legend, legend, isso aí. E aqui na legenda nós podemos colocar aqui dados pessoais. Então coloquei essa legenda como dados pessoais. E agora então olha só o que ele colocou lá, dados pessoais. Aí eu poderia, né, então colocar todas as informações de endereço, né, em outro formulário, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, vamos até copiar esse field set aqui para ficar mais... Vamos fazer na prática aqui. Então vamos colocar aqui um field set. Vai ficar um pouquinho demorado o vídeo, né, mas aí a gente consegue fazer sem dúvidas, né? Field set barra field set. E aqui no legenda, nós vamos colocar aqui então dados de endereço de contato, né? E daí aqui então a gente vai colocar um label for phone, e vamos fechar aqui, informe o telefone. E aí então vamos colocar aqui o BR. E daí aqui nós vamos colocar então input type, né? Do tipo tel, poderia ser do tipo text também, né? Onde o ID seja igual a phone, e para ser enviado pro formulário, para o servidor web, então tem que ter um name também, vamos chamar de phone, né? E aí da mesma forma nós podemos estar colocando aqui, né, informações. Vamos colocar aqui mais o e-mail, né? Vamos quebrar a linha. Mais o e-mail. E agora eu vou copiar isso aqui, né? Eu vou copiar isso aqui porque senão vai ficar muito extenso o nosso vídeo, né? Ctrl V, e é bastante repetitivo também. Aqui vamos colocar o e-mail. Informe o e-mail. Aqui então vamos colocar também o nome e-mail e o ID e-mail também, não tem problema ser igual, né? E tá aí. Então nós temos então a nossa o nosso field set aí então agrupando, né, mais um conjunto de dados a respeito do usuário, né? Então aí eu posso estar montando, eu posso colocar imagem, né? Posso colocar, como nós vimos ali, nós poderíamos estar colocando um botão para abrir arquivo, para pegar, por exemplo, sei lá, talvez comprovante de residência, por exemplo, né? Tem uma infinidade de coisas aí que pode estar fazendo a respeito para deixar o formulário bonito, né? E aí, olha só, esse botão aqui, ó, vocês viram que ele funciona como submit, né? Mas nós queremos ter um botão de repente para cancelar. Ó, vamos supor, nós temos aqui, né? Nós poderíamos aqui estar mostrando. Eu não quero esses dados aqui. Eu quero limpar esse formulário. Então é para isso que existe aquele botão que a gente tinha visto lá no exemplo anterior, que é o reset, né? Então a gente dá um Ctrl C aqui, ó. Ctrl V. Opa, agora foi demais, né? Nós temos aqui o limpar. Então a gente utiliza esse reset, botão reset.
Esse botão reset aqui ele consegue limpar os dados do formulário, né? Então, olha só, vamos atualizar aqui o nosso cadastro e vamos colocar ali os dados, né? Então, data de nascimento, qualquer data, e-mail, qualquer e-mail e aqui qualquer texto. Quando eu clicar em limpar, veja, ele não carregou a página, simplesmente limpou o formulário, né? Então, esse é o objetivo dele, né? Então, esses, pessoal, os elementos que eu gostaria de mostrar para vocês nessa videoaula a respeito de HTML. Com isso, a gente encerra o conteúdo de HTML propriamente dito, né? Então, o HTML nessa característica de marcação, fazer marcação ou fornecer formulário para entrada de dados. E nas próximas vídeos, então, nós vamos começar a ver como é que a gente consegue colocar o JavaScript, né, interagindo com um HTML.